Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar. Alimento Diário, série Nossa Missão, a edificação do corpo de Cristo. Título do volume 4, Seja um canal da graça de Deus. Autor Pedro Dongli. Título da semana 3, Apóstolo, Dispensador da graça de Deus. Quarta-feira, ler com oração 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. O canal dispensador da graça de Deus. Apesar de estar em uma prisão romana, Paulo se declarava prisioneiro de Cristo Jesus porque sabia que estava ali por livre e espontânea vontade. Ele poderia ter fugido disso, apenas não sendo fiel ao Senhor. Todavia, ele não tinha mais liberdade. Por isso, sua prisão não era a prisão romana, era Cristo Jesus. Cada palavra, ação e pensamento de Paulo estavam restritos a Cristo. Assim também foi com Cristo quando viveu na terra. Ele era prisioneiro da vontade do Pai. O próprio Jesus declarou: eu nada posso fazer de mim mesmo. Na forma por que ouço, julgo. O meu juízo é justo porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. João capítulo 5, versículo 30. Isso não é uma forma de prisão? Querido leitor, você tem liberdade de fazer o que quer? Cristo não tinha tal liberdade. Ainda no capítulo 5 de João, Jesus falou: eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o meu Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou. Versículo 36. Cristo estava na terra como instrumento do Pai. Hoje há tantos pregadores livres para pregar o que querem. Jesus não tinha liberdade para falar o que queria, conforme lemos aqui. Capítulo 7, versículo 16 diz: respondeu-lhes Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Jesus pregava o que o Pai queria. De igual forma, não temos liberdade em nós mesmos. Somos prisioneiros de Cristo Jesus, que testificou: se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há injustiça. João capítulo 7, versículos 17 e 18. Jesus nunca falou por si mesmo, porque nunca procurou sua própria glória, mas buscava a glória do Pai. Por isso falava aquilo que estava de acordo com a vontade do Pai. Paulo tinha uma responsabilidade que lhe fora confiada. Leiamos: se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Efésios capítulo 3, versículo 2. A palavra dispensação descrita nesse versículo em grego é oikonomia, que significa a administração, a gerência de um lar. Conforme já vimos nos capítulos 1 e 2 de Efésios, Deus tem um plano, um arranjo divino para cumprir sua vontade pela igreja. Essa é a dispensação, a economia de Deus, da qual Paulo foi encarregado como um dispensador. Ao buscar o conceito dessa palavra no dicionário, encontrei a seguinte definição: é aquele que dispensa, que distribui, concede. Na igreja precisamos aprender a ser um dispensador das riquezas de Deus. Deus possui muitas riquezas para distribuir a seu povo, e toda sorte de bênção espiritual nos lugares celestiais para dispensar, doar ao corpo de Cristo. Mas para isso ele precisa usar um canal. O apóstolo é esse canal dispensador da graça de Deus. A graça de Deus é toda a sua riqueza que ele nos dá por meio de seu Filho, Cristo.
Deus nos tem dispensado sua riqueza por meio da palavra profética. Portanto, por meio de seu dispensador, as riquezas de Deus são derramadas sobre nós. Graças a Deus, temos muitos outros dispensadores que recebem essa palavra do dispensador e a distribuem aos irmãos. Assim como na figura de Zacarias, capítulo 4, do versículo 2 ao 12, onde estão descritas as 2 oliveiras, o candelabro de ouro, as 7 lâmpadas e uma vasilha, em cima desta há 2 bicos de ouro, sendo supridos com azeite dourado pelos 2 raminhos das 2 oliveiras. Esses 2 bicos representam o falar profético. Deus, mediante seu dispensador, derrama sua graça pela palavra. Essa palavra é derramada na vasilha, que pode ser representada por uma grande empresa que, para distribuir seus produtos, que vêm da fábrica, precisa de muitos centros de distribuição, CD, para atender à demanda, levando os produtos até a população. Deus tem o dispensador, os 2 bicos de ouro que dispensam a palavra profética. Graças a Deus temos uma vasilha. Essa vasilha são aqueles tantos que amam reverentemente a palavra. São os que fazem imersão na palavra, que recebem a palavra profética, a desfrutam e deles saem 7 tubos, um tubo para cada uma das 7 lâmpadas. Os 7 tubos levam o combustível que mantém a igreja com lâmpadas acesas. Veja a importância desses irmãos. Então temos um dispensador, representado pelos bicos de ouro, e muitos outros dispensadores, representados pelos tubos que saem da vasilha para suprir o azeite dourado a todo o corpo de Cristo. Isso é a graça de Deus. Essa graça é toda sorte de bênção espiritual com que Deus nos abençoou nos lugares celestiais. Essa bênção ou poder nos salvou, nos tirou da morte, nos colocou nos lugares celestiais em Cristo. Aleluia! Ele fez a paz, criando um novo homem, com o fim de nos edificar como um só corpo. Por isso hoje temos acesso ao Pai em um Espírito e nos tornamos membros da família de Deus. Tudo graças a esse dispensar. Esse era o trabalho de Paulo, e também deve ser o trabalho de todos os apóstolos. É mediante esse trabalho que Deus nos edifica para sermos sua habitação e seu descanso final. Pergunta de hoje: o que significa ser um canal dispensador da graça de Deus? Jesus é o nosso Senhor. Do teu falar, Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória ver, o mal vem derrotar, fiel me faz andar, faz tua glória ver, o mal vem derrotar.